Olá, segundo ano. Hoje iremos revisar o conteúdo chamado lixo, tá? O lixo, quando eu penso no lixo, a gente já percebe que na nossa própria casa a gente utiliza materiais e as embalagens, tudo aquilo que não me serve mais, eu vou e jogo fora. Então, eu vou começar a concluir que o lixo é tudo aquilo que já não tem mais nenhuma utilidade e aí a gente joga fora, tá? Principalmente, essencialmente a gente tem as embalagens, tá? Mas, por exemplo, tem a fruta também. Quando a mamãe compra um mamão, aí a mamãe corta o mamão, tem um monte de sementinha. Ela vai lá, tira a sementinha para que a gente possa utilizar o mamão, comer o mamão, e aí a gente tira as sementinhas. Então a gente vai produzindo muito lixo no nosso dia a dia. A gente também pode chamar o lixo como resíduo. Então, se eu falar resíduo ou se eu falar lixo, é a mesma coisa. São coisas que a gente já não utiliza mais e que a gente vai jogar fora, tá? Mas quando a gente para pensar na produção que o nosso planeta faz, né, que os seres humanos fazem de produção de lixo, a gente verifica que é uma produção muito grande e que a gente está poluindo muito o nosso meio ambiente, como a gente já falou na água, que a gente polui a água, quando a gente já falou do solo, que a gente polui o solo também através dos lixos depositados. E isso tudo vai contribuindo para que o nosso planeta vá se degradando, vai ficando um lugar que não vai, daqui a um tempo, não vai ter mais condições da gente ter uma vida saudável, né? Da poluição do ar, poluição do solo, a poluição da água. Então, essa poluição, ela vem através principalmente, né, do solo, da água, desses resíduos que a gente joga no meio ambiente. Quando a gente tem uma coleta na nossa cidade, que é feita pelos garis, e aí quando eles passam pela nossa residência, nossa casa, retiram, vêm e buscam o nosso resíduo. Esse resíduo, normalmente, vai para alguns lugares que a gente chama de aterro sanitário, ou no lixão, tá? Que às vezes a gente foi pro lixão. Lá no lixão, eles depositam todo esse material e esse material ele vai se decompondo, ele vai estragando, e aí com essa decomposição vai saindo alguns líquidos que vai ficar no solo e vai poluir o solo. E aí não permite que ali seja um lugar saudável para fazer plantas, porque se a gente for utilizar aqueles alimentos, não vai ser seguro para gente. Então, olha só o que o lixo pode causar na natureza. A gente precisa ter consciência, né? Então, já agora, recentemente, a gente já começa a pensar que a gente poderia reutilizar como forma de prevenir que aquele material fosse para o lixo. Por exemplo, a gente já fez várias atividades com garrafa PET, a gente já reutilizou com potinhos de margarina, a gente já fez a gente já fez uma feira que a gente só fez com embalagens. E eu vou mostrar para vocês que tem uma embalagem que era de margarina e a tia Beth a gente limpou, esfregou, tirou, depois a gente pintou, fez desenhos, a gente fez como porta-treco, porta-joia, e eu vou mostrar para vocês que eu tenho até hoje. Então, aquele potinho que ia para o lixo, não foi mais para o lixo, ele ficou na minha casa e eu reutilizei para outra coisa, tá? Então, isso, quando a gente pega algo e reutiliza, a gente chama de reciclagem, tá? E isso é muito importante para o nosso meio ambiente, porque a gente pega o material que iria para o lixo e vamos transformar em algo que a gente vai reutilizar no nosso dia a dia. E aí a gente evita o aumento da poluição no nosso planeta, tá? Nessa produção de lixo, nós temos dois tipos de lixos, tá? De resíduos. O primeiro lixo, que a gente fala que é o lixo orgânico. Toda aquela sobra de alimentos, as folhas, sementes, madeiras, esses alimentos são orgânicos porque eles se decompõem muito rápido,
tá? Então, se decompor é como se ele estivesse estragando, vamos falar assim, estragando. E aí ele começa a se decompor, apodrecer, e aí ele começa a ter um tempo muito rápido dele se destruir na própria natureza, se misturar no solo. Já os lixos inorgânicos são lixos que são, assim, que ficam muitos anos na natureza. Às vezes, a gente percebe que, por exemplo, pilhas, garrafa PET, vidro, metais, se eu jogar lá na natureza, jogar fora, lá, deixar jogado, vai chover, vai fazer sol, vai passar anos e anos e anos, e aquele material vai continuar ali sem se decompor, sem estragar, sem ter essa decomposição. Ela vai ficar sem se decompor, tá? Por muitos anos. E aí a gente percebe que as pessoas precisam ter a consciência de que a gente precisa produzir menos lixo. Ou essa produção, a gente precisa arrumar uma solução com essa produção de lixo. Muitos, hoje nas cidades grandes, né, nos centros urbanos, a gente para e já começa a perceber que alguns hábitos já vão mudando, porque a gente desde a escola já vai ensinando que a gente pode estar transformando o lixo em algo que a gente possa estar utilizando novamente, com vários trabalhos, feiras, né? E aí a gente também começa a falar nas escolas sobre as coletas seletivas. A gente já, em algum momento dentro da nossa cidade, a gente já passou por algum lugar que a gente viu aquelas lixeirinhas todas coloridas, né? Então, essas lixeirinhas coloridas, eles estão pedindo para que a gente organize o lixo. Com essa organização do lixo, a gente começa a perceber que quando eu jogo o lixo orgânico, que são sobra de biscoito, fruta, sobra de alimentos, né, folhas, sementes, eu vou jogar no lixo inorgânico, porque dali eles vão transformar aquilo em adubo, tá? Pilhas, a pilha, ela tem substâncias dentro que pode ser tóxica, eu não posso jogar em qualquer lixo, então ele está pedindo para jogar num determinado lugar. Plástico, metal, papel, por quê? Porque ali, quando eles vão recolher aquele lixo, eles já não vão precisar ter o trabalho de separar, já está tudo separadinho, eles já vão mandar já para os centros para poder fazer a reciclagem, tá? Então, ele está pedindo que a população tenha consciência de que a separação de lixo ajuda na transformação do lixo, tá? Evitando para que eles vão se aglomerar em aterro sanitário. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. E aí, o governo, ele ajuda dando mecanismo, criando mecanismo para fazer essa reciclagem. E diminuindo, assim, esse problema do lixo que muitas vezes acabam causando problemas sérios, até mesmo na população com doenças, porque grande concentração de lixo atrai baratas, ratos, tem pessoas que infelizmente vivem no lixão, retiram lixo para reciclagem, vão lá buscar. Então, por que a gente tem que fazer essa coleta seletiva? Até mesmo para evitar esses tipos de coisa, porque o lixo já estando separado, não tem o problema das pessoas estarem lá separando esse lixo junto com outros naquelas montanhas de lixo, né? Então, assim, é uma questão até de conscientização, de amor ao próximo. Então, é uma sementinha que a Tia Beth está plantando aqui, para gente mesmo mudar dentro da nossa casa. Se cada casa fizer a sua parte, a gente vai ter uma grande concentração de pessoas junto, em sintonia, tentando mudar essa situação. Tá bom? Então, lembrando que a gente está fechando o ciclo dos estudos do ar, dos minérios, do solo, e da água e agora do lixo, tá bom? E tudo com a consciência de que a gente precisa fazer algo para mudar. Se o ser humano continuar poluindo, nosso planeta ele não vai resistir muito, então a gente também tem que cuidar, tá bom? Ele nos fornece tanta coisa boa para a gente ter uma confortável vida, segura, então a gente também tem que fazer a nossa parte.
Um beijo, fiquem com Deus.